Oi, bom dia, tudo bem? Hoje eu tenho uma mensagem poderosa para você. Você sabia que você tem um pensamento a respeito do que as pessoas pensam de você? E nem sempre o que você acha que as pessoas pensam de você é o que elas realmente pensam de você, entende? Para você entender o que eu estou dizendo, eu vou contar um experimento social que algumas pessoas que estudam a área da psicologia fizeram com um grupo de pessoas. Eles contrataram um maquiador que sabia desenhar cicatrizes, feridas, cicatrizes, e fizeram cicatrizes no rosto dessas pessoas. E o intuito era liberar essas pessoas para irem para a rua para observar o comportamento dos outros. Então elas iriam ter que voltar e relatar o que eles tinham sentido, qual foi a experiência que eles tiveram com aquela cicatriz no rosto, de ir para a rua e conversar com outras pessoas. Porém, algo que eles não sabiam, que no finalzinho ali, antes de liberar eles para a rua, eles apagaram aquelas tatuagens. Eles falaram assim que tinha que dar alguns retoques finais e foram apagando, e essas pessoas não tinham acesso ao espelho, eles não sabiam que estavam sendo apagadas. E essas pessoas saíram para a rua e tiveram a experiência delas. Quando elas voltaram para o local de encontro, elas relataram coisas assim, dizendo: nossa, as pessoas ficavam olhando para a cicatriz, as pessoas ficavam encarando e olhavam diretamente para a cicatriz, às vezes abaixavam os olhos, tinham vergonha de conversar. Como que as pessoas prestam atenção nos nossos defeitos, né? Então esse foi o relato de todas essas pessoas. Isso significa que aquela pessoa que estava ali nesse experimento, ela achava que ela estava com uma cicatriz. E por ela achar que ela estava com uma cicatriz desenhada no rosto, ela achava que as outras pessoas estavam focando, que as outras pessoas estavam observando, olhando, reparando, com vergonha de encarar, ou às vezes constrangido, com pena, com dó. Essa foi a percepção que elas tinham a respeito das outras pessoas. E as outras pessoas estavam normal, vivendo normal, conversando normal. Mas a mentalidade que essas pessoas tinham sobre si eram tão fortes que elas achavam que os outros pensavam isso dela. Entende? Que às vezes aquilo que nos incomoda em relação à opinião dos outros não é nem o fato da opinião dos outros, é a nossa opinião que está sendo reforçada. E às vezes nem é a opinião da outra pessoa. Às vezes a gente faz uma leitura achando que a pessoa pensa isso e aquilo de mim, mas às vezes a pessoa nem pensa nada disso. É uma crença que eu tenho ao meu respeito e eu quero fortalecer usando talvez o pensamento da outra pessoa. Eu estou tentando adivinhar o que a outra pessoa pensa ao meu respeito e encaixando nela a minha percepção, o meu olhar para mim mesmo. Então, quando você for pensar no que alguém, o que alguém pensa de você, procure investigar primeiro o que você pensa de você, porque é muito mais importante a sua opinião a respeito de si do que a opinião dos outros, porque você não vai conseguir acessar totalmente a opinião das outras pessoas. E aí, para encerrar esse assunto, eu quero ler com vocês em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, que diz assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Mesmo que você se importa com a sua aparência, mesmo que você acha que a sua aparência por algum motivo está sendo ridicularizada, motivo de chacota, Deus ele não está preocupado com a sua aparência, ele se importa com o que tem no seu coração. E até mesmo para as outras pessoas. Às vezes a gente acha que as outras pessoas estão julgando somente a nossa aparência. E às vezes o nosso comportamento ele está muito acima da nossa aparência, aquilo que a gente apresenta fisicamente. Então cuidado com as suas percepções, saiba avaliar o que realmente importa em você. Aquilo que Deus está avaliando em você é o seu coração, é o seu caráter, é a sua conduta, é a sua firmeza, é a sua verdade, é a sua autenticidade. Então pensa nisso e se importa com o que você está gerando dentro de você. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta,
Compartilhe com mais pessoas e não se esqueça de se inscrever no meu canal.